Produtores e idealizadores. Oi, gente. Todo mundo começa um programa fazendo agradecimentos. E eu vou agradecer depois. Eu quero primeiro dizer que esse programa está no ar depois de um sonho de 10 anos. E vim para cá, eu e minha equipe viemos para cá, depois de encontrarmos muitas portas fechadas. Mas não nos move nenhum sentimento de mágoa, não temos qualquer ressentimento, desejamos a todos o maior sucesso do mundo. E senti nessas portas fechadas, em algumas delas, o preconceito contra a terceira idade. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Aqui na All TV, a terceira idade encontrou as portas abertas. E o agradecimento que eu vou fazer no final é exatamente para o diretor-geral. E vou citar o nome depois. Mas, quando se fala em terceira idade, todo mundo pensa que vamos fazer um mundo triste, lamentando, falar que o aposentado ganha mal. É chover no molhado, todo mundo sabe. Mas temos que apresentar, sugerir alguma coisa para resolver o problema. Então nós queremos, sim, que esse programa sem barreiras chegue aos pontos críticos do problema da terceira idade. Mas num clima de alta astral, num clima de entusiasmo, para que possamos, nós, da terceira idade, ter o resto da vida com melhores condições. E vamos orientar, nós vamos tentar conscientizar as novas gerações e também vamos criticar. Mas com crítica construtiva, com crítica que possa, se não resolver os problemas, amenizar os dramas que vivem milhões e milhões de brasileiros. E Martin Luther King, o grande líder negro norte-americano, assassinado há várias décadas. Ele conseguiu reunir na cidade de Washington, quando Washington não tinha mais que 800 mil habitantes, ele levou para a capital dos Estados Unidos mais de 1 milhão de negros na luta pelos seus direitos, para que tivessem condições de conviver com os brancos. E ele fez um discurso memorável chamado I have a dream. Eu tenho um sonho. Mas calma que eu não vou ler o discurso inteiro, não. Desse discurso, eu destaco uma frase que eu acho, penso, tenho certeza que muita gente concorda comigo. É a mais importante. Foi quando ele disse: espero viver numa nação em que um dia meus filhos sejam reconhecidos, não pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter. Passados todos esses anos, nós temos hoje, na presidência da mais potente nação do mundo, embora vivendo uma crise mundial, como todas as outras grandes potências,
Mas temos lá na presidência, na Casa Branca, dirigindo os Estados Unidos, um negro, Barack Obama. Então é o conselho que eu dou a todos. Não deixem morrer o seu sonho. Nunca. Jamais. E agora então quero fazer 3 agradecimentos. A minha família, que sempre me apoiou, jamais faltou com seu estímulo. A doutora Andréia Freire, psicanalista de Sorocaba, que me orientou muito sobre esse projeto, na abordagem do projeto. E a uma poetisa mineira, que também, desde jovem, sempre visitou asilos e estuda problemas da terceira idade. É a Deonice Maria Andrade. E nem preciso dizer, para encerrar, que o meu obrigado de coração é o Alberto Luchetti, que abriu as portas da AllTV para que a terceira idade tenha vez e voz. E agora, então, com muito prazer, eu vou apresentar os meus convidados especiais. De início, apenas vou citar o nome rapidamente que eles fazem, se bem que já são figuras conhecidas. E depois nós vamos entrar sobre vários assuntos, vários projetos, carreira, passado, futuro, o que pretende fazer. Ao meu lado, a Roseli Bueno, empresária super bem sucedida. Não vou dizer o nome da empresa dela. E a Roseli é autora de um livro espetacular. Pode mostrar, Roseli. Objetos e Memórias. Essa moça, vou repetir, é uma empresária bem-sucedida, e vocês vão perguntar, mas por que ela está envolvida com a terceira idade? Ela vai nos contar daqui a pouco. Outro convidado que me traz a maior alegria, a maior satisfação, porque se hoje eu estou reiniciando, retomando minha carreira, eu devo, graças a ele, o início. Que ele, trabalhando numa emissora de rádio, ele indicou para mim, me procurou, porque eu tinha mudado de pensão, não tinha deixado o telefone, endereço, e no último dia ele avisou, Heitor, a Rádio Bandeirantes faz um concurso para locutores, mas hoje é o último dia. Este jovem é o Salomão Esper. Quem não conhece o nosso querido Salomão Esper, até hoje na Rádio Bandeirantes. Hein, Salomão? Mas ninguém como você, nós somos conterrâneos, a diferença de idade não é muito grande, de modo que nós, as peraltices da infância, nós vivemos juntos em Santa Rita do Passa Quatro. E o Heitor está lembrando aí a assunção de Obama à presidência da República, um vaticínio feito por Monteiro Lobato na obra O Presidente Negro. Mas não foi pelas razões apontadas por Monteiro Lobato. Ele dizia que as famílias negras prolíficas iriam suplantar a população branca, e aí teríamos então o presidente negro. Isto não ocorreu, e não foi necessário que isso ocorresse, porque Obama foi eleito com votação dos negros, não todos, hein? E com a votação expressiva dos brancos. Então nós tivemos a premonição de Monteiro Lobato concretizada com essas alterações. Além de ser uma das melhores vozes do rádio brasileiro, e não é porque ele falou que somos conterrâneos, não. O Salomão Esper é tido como um homem dos mais inteligentes e dos mais cultos do rádio brasileiro. E falo isso, Salomão, com o maior orgulho, como teu colega de profissão e como teu conterrâneo.
porque você é um dos nomes mais respeitados do cenário radiofônico brasileiro. E você já fez televisão também. Eu alcancei aqui em São Paulo, de fato, a nata da cultura no rádio. Oswaldo Molles, Blota Júnior, Aurélio Campos. Olha, eu não quero nem citar para não cometer o pecado da omissão. Mas na Rádio Cruzeiro do Sul, onde eu entrei a primeira vez, que depois ela passou-se a chamar Rádio Piratininga, eu encontrei redigindo para os locutores lerem noticiários, notícias, as curiosidades, as novelas, verdadeiros escritores, escritores com diversas obras já publicadas. E o que acontece hoje aqui com a Roselino, está com o seu livro Objetos e Memórias, né? Era uma coisa comum. As rádios grandes, então, nem é necessário falar. Além de orquestras regionais, casta exclusivo de cantores, radioatores, nós tínhamos também redatores brilhantes, verdadeiros escritores, que sabiam que o rádio era o maior promotor da popularidade e da consagração. A televisão só foi acontecer graças ao esforço pioneiro de Chateaubriand em 1950. Aí, é uma enciclopédia do rádio, Salomão Esper. Eu falei do livro da Roseli, Salomão já se referiu de novo ao livro dela, Objetos e Memórias. Eu, antes de dar a palavra a Roseli, eu vou pedir, Luiz, por favor, o vídeo que nós temos de alguém apresentando o livro, por favor. Todo mundo tem uma história. Você deve imaginar quantas lembranças me traz esse violão. Recordar nos deixa felizes porque são memórias, lembranças de momentos, de pessoas e objetos que constroem nosso mosaico de emoções. O livro Objetos e Memórias da minha amiga Roseli Bueno é assim, um mosaico de emoções que conta histórias, mas que tem um objetivo: arrecadar fundos para auxiliar as pessoas que vivem em asilos e têm muitas histórias para contar. Estou junto nesse projeto, Objetos e Memórias, apoiando essa iniciativa. É um projeto inovador que ela está fazendo e tem depoimentos de pessoas importantes, pessoas bacanas, pessoas interessantes. E a ideia da Roseli Bueno começou como um sopro, uma sementinha jogada ao vento, e eu tenho certeza que dará bons frutos. Aliás, já está dando. Olá, eu também faço parte do projeto Objetos e Memória. Através da nossa memória, a gente consegue ter uma vida bastante legal, porque a gente aprende, a gente ensina, e você que lida com terceira idade, ou que tem pessoas de terceira idade junto a você, aproveite essa oportunidade. Ikigo! É verdade! Estou muito feliz porque posso somar com ela, não só com a minha canção Melhor Idade, como também dar o meu depoimento hoje como um jovem idoso. Desejo e quero e sei que esse projeto, esse livro vai ser um sucesso muito grande, porque o objetivo é real, é bonito, e nós estamos aqui todos juntos, todos nós que participamos desse projeto, estamos juntos nessa. Gente, até me emociono, viu, Roseli? Pessoal da Jovem Guarda, que eu acompanhei, que eu ia até no auditório assistir os programas, hoje prestigiando o seu livro e a nossa causa. Então, Roseli, por favor, primeiro me diga quem escolheu esse nome do livro Objetos e Memórias. Heitor, obrigado pela oportunidade, desejo todo sucesso no teu programa. É assim, a gente tive um insight em 2010, porque eu fiz uma promessa para minha avó, na época, em 2005, quando ela faleceu, e eu escolhi o nome Objetos e Memórias porque a gente estava fotografando na casa da minha mãe uns objetos, e a cada objeto fotografado ela falava sobre uma memória. E como eu tinha feito uma promessa para minha avó de ajudar entidades, ajudar idosos, eu resolvi criar essa obra com memórias de pessoas, como todos viram, pessoas importantes do cenário nacional, exatamente para ter visibilidade, porque eu não sou uma escritora, me tornei uma escritora depois dessa obra, né?
Mas o que me causa não é surpresa, até alegria, é perceber no dia a dia, que eu acompanho muito bem a sua atividade nesse setor, é que você é tão dinâmica, costumo dizer que você está sempre ligado no 220. É empresária, escritora, tem um projeto futuro aí que é muito, muito importante, mas ela não quer contar ainda. A não ser que ela tenha que contar para o Salomão. Você contou para o Salomão? Ainda não. Ainda não? Então ela vai contar hoje. Mas eu acho que é alguma coisa a respeito de rádio, televisão, sei lá eu. Se for, desejo todo sucesso. Obrigada. E Rosani, como é que você faz para distribuir essa grana que arrecada com a venda dos livros? Como se faz a distribuição para essas 4... São 4 asilos, né? Sim, eu quis eleger 4 asilos no Brasil porque eu achei que a gente tem que valorizar idosos sob todo aspecto, principalmente os que estão em asilos, porque eles estão abandonados, muitos deles. E eu resolvi, para que realmente o valor arrecadado deste livro, que é uma obra social, que fosse destinado para a compra de produtos de uso contínuo dos idosos. Porque eu quero realmente ter certeza de que o uso desse valor vai ser muito bem aproveitado. Então é isso, a gente compra fralda geriátrica, produtos de higiene pessoal, coisas desse gênero, e a gente manda para compra exatamente nos estados, porque a gente vai ajudar o Retiro dos Artistas, que é no Rio de Janeiro, Asilo Padre Cacique, que é no Rio Grande do Sul, e aqui em São Paulo 2 entidades, Bezerra de Menezes na Penha e Camille Flammarion em Mauá. Então em cada localidade a gente consegue os fornecedores, compra os produtos e entrega no asilo. Essa é a logística, né, desse projeto. Eu penso que você agiu corretamente. Passe para o Salomão, por favor, que estão chegando várias perguntas. Esta aqui é para o Salomão. Antes, Salomão, eu quero dizer muito obrigado. A Lia, ela diz o seguinte: adoro a terceira idade, são experiências de vida que nos ensinam muito. Obrigado, Lia. A pergunta que chega de Ana é: por que eu acho que o assunto terceira idade ainda é pouco abordado pelos veículos de comunicação? Não, pode ser que a solução não seja abordada porque ninguém domina ainda o assunto. Agora, as queixas envolvendo a terceira idade, essa nós temos constantemente nos veículos de comunicação de massa, seja pelo tratamento do poder público, né, através das aposentadorias, através do atendimento de saúde, atendimento hospitalar, enfim, todas as deficiências que povoam a vida do aposentado. Mas o Heitor, no começo, falou da dificuldade do ingresso nos meios de comunicação desse contingente. O pior de tudo é ter tido instantes de glória, de consagração, por uma ou outra razão, se retirar do meio e pretender voltar. Aí é que a coisa é difícil. Você se apresenta, é considerado um saudosista, alguém que quer ressuscitar defuntos. É verdade. É isso que tem acontecido maior das vezes. E pessoas que ainda têm muito a dar para os meios de comunicação, simplesmente ficaram afastados. Aqueles que ainda têm idade e trabalham nesses veículos são aqueles que não abandonaram a profissão por nenhuma razão. Então vão criando aquele vínculo e passam a ser para o veículo de comunicação uma espécie de propaganda. Fulano de tal trabalha conosco há 40 anos, há 50 anos, para mostrar que o patrão não é um Herodes às avessas, né? Em vez de dizimar crianças, dizima os velhos. Ele se compraz com essa postura
de gente que cultua a terceira idade, mais do que isso, aqueles que na sua empresa já atingiram uma idade que ultrapassou a aposentadoria. Você abordou bem um tema do saudosismo. Então, deixa eu dar uma explicação rápida aqui, antes de passar a palavra para a Roseli. Amigos, eu tentei voltar para os meios televisivos, depois de mais de 30 anos, e o Luquete é testemunha. A Roseli também viu o primeiro programa, aquele projeto. Eu figurava como produtor, Salomão. Eu não queria botar a cara no vídeo. Quem ia apresentar, quem era para estar aqui, era a nossa querida, a nossa amada companheira Elô Pinheiro. E se propôs a assumir inteiramente o papel de uma mulher da terceira idade. Só que, faltando uns 20 dias para a gente começar o programa, teve uma proposta. Eu não vou dar o nome de um plano de saúde. E ela falou, Heitor, eu agora estou com uma proposta muito boa. Falei, Elô, por favor, assine já, aproveite, seja feliz. E quando eu trouxe o projeto para o Alberto Luquete na AltV, ele falou de cara, não tem Elô Pinheiro? Por que você não apresenta? Até levei um susto na hora, mas depois não. Ele ainda brincou, vamos fazer um piloto? Falei, vamos. Queria ver teu pique. Então você falou certo, Salomão. Mas a terceira idade, Roseli, só mais um minutinho. A terceira idade não é aquele negócio de chegar depois de 60 anos, ficar lá no canto, na casa, e o filho diz, ô pai, você não vai na festa hoje comigo, você não pode ir comigo porque você não tem ambiente, você já não tem mais papo. E no aniversário, no dia dos pais, dá um par de chinelos para ele, pijama, para o velho, para o idoso, para o homem da terceira idade ficar em casa. Mas eu digo, temos o Sebrae. Vocês conhecem a atividade do Sebrae para a terceira idade? É uma coisa impressionante. Se você tem um dinheirinho de indenização, de poupança, está cansado de ficar parado, procure o Sebrae. O Sebrae tem um departamento especializado, primeiro, de requalificação de mão de obra. Departamentos que orientam a abrir negócios, pequenas empresas, as microempresas, pequenas empresas, ensinam tudo, escolhem até os pontos principais. Então, se você quiser ter uma atividade, nem todas as portas são fechadas. Bom, eu já falei demais e a Roseli agora vai dizer para nós o seguinte. Durante esses depoimentos todos que você colheu, que estão nesse seu livro, qual que mais te emocionou? Olha, na verdade, são umas 4 pessoas do livro que são ícones da música e do cenário nacional. Quando eu conheci o Luiz Airão, ele foi uma pessoa muito simpática e me emocionou porque ele traz uma santa, Nossa Senhora Aparecida, que é o objeto predileto dele nesse livro, porque esse livro traz uma coletânea de 170 pessoas que falam dos seus objetos prediletos, mas é vínculo emotivo com os objetos. E traz também 8 tópicos de interesse da sociedade, como sustentabilidade, melhor qualidade de vida, alguns assuntos ligados à terceira idade, estatuto do idoso, tem vários assuntos além das histórias. E o Luiz Airão, ele foi uma pessoa muito simpática e a história dele é extremamente comovente, porque ele conta a história, na época, na década de 70, que ele atribui a vida dele à Santa Nossa Senhora Aparecida, porque ele sofreu um acidente muito grave e a Santa estava no carro dele e no final, ao final de todo aquele sufoco do acidente, ele achou a Santa aos pés dele, muito longe do acidente, e ele atribui então a essa Santa. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, eu sou uma pessoa também muito espirituosa. E a outra pessoa, as outras 3 pessoas também muito importantes, o Sérgio Reis foi muito importante nesse projeto. E ele fala do berrante, o berrante é um instrumento que me lembra terra, me lembra gado, me lembra interior, fazenda. Então essas coisas são boas, né? São lembranças de infância. E o Osmar Santos, uma pessoa também que me surpreendeu,
porque apesar dele ter as limitações, apesar dele ter os probleminhas de sequela, né, do acidente que ele teve em 94, ele entende tudo que a gente fala, ele foi muito bacana e muito especial também nesse projeto. E a outra pessoa, o Cláudio Fontana, que o Cláudio Fontana, ele é o autor da música Homem de Nazaré, pessoa da Jovem Guarda, uma pessoa muito carismática também. Ele fez uma composição da música Melhor Idade e cedeu para esse projeto. Porque esse projeto, Heitor, ele não visa lucro financeiro. Então é um projeto que envolve mais de 200 pessoas, mais de 30 profissionais, e esses profissionais todos muito importantes assim para o projeto. Você me uma interrupção porque veio uma Fica pergunta. à vontade. Não, porque veio uma pergunta exatamente, veio para mim, mas você acha que tem que, você que pode responder. Claro. Pode ler você mesmo. Quais foram os critérios para a escolha dos objetos? Qual a editora? Então, na verdade não teve critério. Não, tem que dar o nome. Tiago. O Tiago que está perguntando. Tiago, não teve um critério, na realidade, eu comecei a convidar as pessoas para esse projeto. Algumas pessoas eu conhecia, eu comecei no âmbito familiar, depois os professores, médicos. Aí eu comecei a convidar pessoas do cenário aí jornalístico, de teatro, de música, de TV, e fui convidando aleatoriamente alguns até pelo Facebook, que a rede social ela é extremamente importante, foi muito importante para esse projeto. E à medida que iam chegando as histórias, tem muitos objetos que são repetidos, mas as histórias são completamente diferentes. Então, na realidade, não teve um critério de escolha. As pessoas que entraram de bom coração... muito pessoal, né? A editora é a Novo Século, a mesma que edita o Paulo Coelho, e foi uma pessoa também, um empresário que abriu as portas para esse projeto, porque como você falou, infelizmente, a terceira idade ela sofre preconceito, mesmo na mídia, para você divulgar um projeto para a terceira idade, é muito difícil. E a gente está rompendo essas barreiras, inclusive a propósito, feliz o nome, Sem Barreiras, então é isso, afinal. Eu quero então aproveitar, deixa aqui, eu me lembrei de uma coisa. E Salomão, você é vivido, tão vivido quanto eu. Eu vou lançar uma ideia aqui, que você sabe que nesse meio, você tem que falar logo, senão roubam a ideia. Todo mundo fala que o problema da Previdência Social não tem solução. Eu também não sou milagroso, não tenho uma solução. Mas eu tenho uma ideia. A criação do banco da Previdência Social. Nada desses edifícios majestosos, de 30 andares, como tem lá em Brasília. É um imóvel pequeno dirigido por ex-bancários, através dos seus sindicatos. Porque todos os bancos não fazem empréstimos consignados. Por que o Banco da Previdência não pode fazer o mesmo empréstimo a juros menores? E uma parte do lucro desse banco iria para o Ministério da Previdência Social. Porque a grande preocupação, quem estuda esse assunto, é que dentro de 5, 6, 7 anos, o governo não vai ter mais dinheiro para pagar aposentados, pensionistas, inativos, as viúvas de aposentados. Por quê? Porque não entra. O Brasil está tendo uma diminuição de sua natalidade. Casais hoje têm no máximo 1 ou 2 filhos. E o brasileiro está vivendo mais. A longevidade aumentou. Então, o grande problema para os governantes será a Previdência Social, o pagamento. Então eu sugiro aqui e que as autoridades possam fazer um convênio com a FEBRABAN e o cartão do aposentado teria acesso em toda a rede bancária. Então não precisa luxo, gabinetes carpetados e bancários, sem políticos na direção. Então esse programa, Sem Barreiras e a AltV, lançam nesse momento a ideia do Banco da Previdência Social. O que mais você quer falar, Roseli?
Não, né, nesse contexto mesmo que você está falando, eu acho que tem que ter políticas públicas, governamentais e não governamentais, de iniciativa privada. A própria família precisa acolher mais esse idoso, se preparar para poder, ao longo da sua... Não chegar aos 60 anos e dizer, bom, hoje eu estou com 60 anos, eu vou começar a pensar no meu futuro. Não, já preparar antes, já ter uma outra atitude em relação à velhice, né, à terceira idade. Hoje já se pensa nisso, Eli. Você tem, contra a expulsória, que atinge ainda muitas classes, 70 anos, tchau mesmo, nos cartórios, na magistratura, enfim, em muitos setores da vida nacional, ainda persiste a figura da expulsória. Quando a pessoa adquire mais experiência, está mais apta para exercer a profissão, porque já passou por fatos que estão se repetindo no presente, sabe como decidir, não persiste no erro que já ha acontecido. Nesta hora é que ele se sente alijado da vida profissional. E nós temos notado na iniciativa privada um esforço para trazer de volta, trazer de volta, é verdade. Seja oferecendo empregos para essa faixa etária, seja oferecendo atrações no comércio, sabendo que eles já têm um potencial que foi aumentando ao longo do tempo e que merece atenção até da publicidade comercial. Eu falei aqui no começo que esse programa é focado na terceira idade. Mas não pense o senhor que será sempre apenas o assunto terceira idade. Nós vamos abordar outros temas também. E, aliás, com o tempo, no decorrer dos próximos programas, talvez daqui a um mês e pouco, nós teremos, viu, Roseli, alguns quadros humorísticos. Ah, que bacana. Inclusive, um deles já posso atestar o nome. É o Coroa Quê? Coroa Quê? Para os cantores da nossa idade, que por uma razão ou outra não puderam seguir carreira. Ou porque o noivo não deixou, o pai não deixou, se decepcionou. E é aquilo que eu chamo e que eu faço. Nós somos cantores de banheiros. Então nós vamos pedir para o neto, para o filho, fazer um vídeo caseiro e mandar para cá. Depois a gente seleciona e premia os melhores. Lembre-se, Coroa Quê? E vamos também ter um quadro que a produção está estudando, chamado Sombra e Água Fresca. Mas, gente, eu admiro o Salomão, ele fala muito sério. Mas vocês não conhecem o Salomão contando histórias, causos. Salomão, conta uma história engraçada nessa longa carreira que você tem no rádio brasileiro. Ora, as histórias as publicáveis, Salomão. As impublicáveis são as melhores. É verdade. Então, você sabe que o rádio é o maior fornecedor de histórias, né? De histórias engraçadas. Você, desde o serviço de alto-falantes, que é a história de tanto moço do interior que começou trabalhando em serviço de alto-falante, depois, quando a sua cidade ganhava uma rádio, uma emissora local, sempre pensando em atuação nos grandes centros. Eu e o Heitor somos do tempo em que a Nacional do Rio de Janeiro imperava, não havia emissora incorporada ao patrimônio da União, tinha dinheiro mais que as outras, investia, era o verdadeiro broadcasting, elas tinham orquestras no plural, né? Uma extraordinária equipe de radioatores e radioatrizes, cantores exclusivos, regionais, enfim. Esse era o modelo. E as rádios de São Paulo, que chegavam na nossa cidade, Santa Rita do Passa Quatro, que a gente podia ouvir, a gente ficava sonhando com o trabalho nessas emissoras. Em Pirassununga eu conheci um tipo extraordinário chamado Jorge Chamas, que era funcionário do Banco do Brasil. Eu gosto sempre de contar isso, cada vez que se fala em califasia, em voz bonita, o grave bonito,
O próprio Blota Júnior, quando eu levei a ele uma fita, ele me deu uns textos para gravar, uma marca de cigarro, Mistura Finas. Eu fui gravar, era um estúdio fotográfico que gravava num disco chamado de papelão, né? Era um disco bem flexível, diferente do acetato, mais mole. E depois que eu gravei o texto, eu fui ouvir, estava a voz muito aguda, fininha, né? Então eu cheguei e falei para ele. Ele disse, não se preocupe com isso, eu quero ver o desembaraço. Que se voz bonita valesse, eu não estava no rádio. Ele mesmo fez essa observação, né? Então, em Pirassununga, o Jorge Chamas era o diretor artístico, funcionário do Banco do Brasil, depois foi para Santos, removido para lá. Infelizmente, eu não fui visitá-lo em Santos, depois que eu já estava aqui trabalhando no rádio de São Paulo há muito tempo. Gostaria de trocar ideias com ele, né? E quando eu reclamei do baixo salário, era uma emissora de interior também, pouco anunciante, pra você ter ideia. E falei, olha, se eu quiser comer um doce na confeitaria, era uma confeitaria famosa na cidade, do Zoega, se eu comer um doce por dia, vai faltar dinheiro no fim do mês, vou precisar completar para comer um doce. Ele me olhou assim, como se fosse encerrar o assunto, né, com o argumento dele, e disse, Salomão, isso também não serve de base, porque quando eu comecei a falar no rádio, eu pagava para falar. Era essa a voz. Agora vocês aqui resolvem se ele precisava pagar para falar com esse tipo de voz. E você, Roseli, nesses 170 depoimentos, pode contar para nós, qual foi o mais engraçado, onde você riu mais, se divertiu mais? Nossa, tem muitos. Tem uma xícara que a Cláudia Tenório, da Rede Vida, né, ela colocou uma xícara que ela chama de xícara mágica. Então ela traz um texto que parece um desenho animado, o texto dela, muito bom. E o outro foi literalmente um desenho, um cartunista, o Paulo Stocker, que fez ele fala de uma gamela que tem centenária na família dele, que dava banho, na época, né, a bisavó dava banho nas crianças, depois virou, não, parteiro. Primeiro as parteiras faziam os partos na gamela de madeira maciça. Depois foi usado para dar banho nas crianças e por último, não, aliás, aí virou para fazer pão na família dele, né, nesses 100 anos. E depois virou para dar banho nas crianças, virou fruteira na casa dele, né? Então ele traz essa história, mas era muito engraçado porque ele fazia, ele fez um desenho no livro até a história dele são cartoons, tirinhas, né? Muito interessante, é bem divertido. A gente trabalha com a terceira idade, quando eu falo a gente, o Salomão se dedica, a Roseli, já mostramos a obra. Eu estudo isso há muito tempo, estou lutando há muito tempo, colocar um programa para dar um espaço. Mas a gente se diverte. Eu cheguei a essa idade, mas num clima de alto astral. Estou diariamente de bem com a vida. Eu confio, porque se Deus nos deu essa graça de chegar até aqui, o mínimo que nós devemos fazer é passar nossa experiência para alguém. Porque se aí não passar a experiência para alguém, é a pergunta que se faz. De que ou para que valeu chegar até aqui? Então eu dou um conselho. Você idoso, você idosa, pratique qualquer atividade física. Nós vamos ter aqui nesse programa, logo, logo, uma grande figura que vai nos ensinar a fazer uma atividade artística dentro de casa. Atividade física, né? Atividade física. É artística, porque quem vem aqui, também. Porque quem vem aqui é do mundo artístico. Então, uma atividade qualquer, modalidade qualquer. E a Nésia até me ensinou algumas, eu não vou fazer aqui porque não tenho uma cadeira. Mas disse que é coisa mais fácil. Então o idoso não pode se acomodar. Outra coisa também, o idoso, por não praticar atividade, ficar parado, ele não toma água, ele não bebe água. Então ele toma gripe, Salomão, ele toma pneumonia, ele vai para o hospital. A primeira coisa que tem que fazer
reidratá-lo. Então, você, filho, neto, nora, genro, que tem um idoso em casa, lembre-o que ele precisa tomar líquido, precisa tomar água, porque ele se esquece. E às vezes tem até preguiça de sair lá do cantinho dele, ali vendo televisão, ouvindo o radinho dele. Depois eu tomo. E não toma. E de repente está desidratado. Então nós vamos ter aqui, futuramente, variedades, vamos ensinar exercícios físicos, vamos ensinar como é que se procura um setor novo de atividade, não desgastante. Lembro que o Sebrae tem um serviço magnífico para isso, a Sabesp tem filmes, filmetes, cartazes, displays, que explicam tudo sobre a água. Nós vamos trazer aqui o presidente do metrô, que alguém vai dizer, mas o que interessa metrô para especialidades? Não, nós vamos falar sobre a participação do idoso no metrô, nos ônibus, enfim, nós vamos abordar com o tempo todos os problemas. O foco é terceira idade, mas sempre, como lembrou, a Roseli usou uma palavra muito certa aí, é a conscientização, né, Roseli? Exatamente. Eu acho que pequenas ações, Heitor, pequenas ações que a gente vai agregando, tanto os familiares como a sociedade. Em todos os lugares, você dá uma atenção para um idoso, um carinho, e também não tratar o idoso como um coitadinho. O idoso, ele está atuante. Hoje em dia, nós temos uma outra postura também do próprio idoso, não é? Eu quero agradecer, Salomão, só um minutinho. Pois não. A Lia, pelos seus poemas. Obrigado, viu, Lia? Mas eu ia dizendo que essa questão de cultura, de comportamento, de tratamento do idoso, o meu irmão mais velho, já falecido, entrava nos ônibus constantemente e a gente perguntava, mas você não entra no ônibus cheio, não tem lugar, como é que você faz para se equilibrar, aquelas brecadas, você já tem idade? E ele dizia, não, tem sempre um japonês para me dar o lugar. Então, entrava ele no ônibus, percebiam que tinha idade, lá se levantava um Nisei, né? Homem ou mulher e tal, com aqueles olhos amendoados e a tradicional cultura e educação japonesa, né? Aplicada aqui no Brasil. Ofereciam um lugar imediatamente. Ele dizia, não se preocupem, eu não viajo bem, tem sempre um japonês ou japonesa para me dar o lugar. Mas a nossa postura tem que começar a mudar, né? Nós temos que ter outros olhos para os idosos, não só outra cultura. Nós também temos que mudar. E como nós falamos, nós vamos apresentar aqui também críticas. Existe uma lei aí para os call centers. Esse atendimento, quando a gente liga para uma empresa, serviço de atendimento ao consumidor, há uma lei que obriga a atender no máximo em 1 minuto. É uma lei que não pegou. Alguém precisa ver isso. Outra coisa que eu vou sugerir aqui. Por que não se faz celulares para idosos com números maiores? Mas já estão fazendo, já tem. Mas está na praça? Já está sendo lançado, graças a Deus. Também achei que... Então, à medida que eles foram sendo sofisticados, os números ficaram menores. Mas você tem, a Roseli tem razão, há uma faixa, né, que um oferecimento desses números maiores no celular. E também com um toque mais alto, né? Quer dizer que se a pessoa não for vaidosa, não quiser dar uma de surdo, não admite. Tem esse lado também, Salomão. Tem esse lado. É só confessar essa dificuldade que encontra. Não, o que a terceira idade sofre de preconceito no ônibus, o idoso tem, por lei, além do passe, ele tem lugares reservados. Mas o que tem gente jovem que ocupa esses lugares, e quando vê um velhinho, uma velhinha entrando, eles fingem que estão dormindo para não dar lugar para o idoso.
Quer dizer, gente... É a postura, né, que a gente está falando. Então, é aquilo que nós chamamos aqui. Temos que conscientizar. Você, jovem, eu sei, trabalhou o dia inteiro, levantou cedo, está cansado. Mas aquele idoso que está pegando o ônibus, ele também trabalhou 30, 35 anos, 40 anos. Ele tem por lei esse direito. Então você não pode, não deve. E se fosse sua mãe, seu pai, você gostaria que uma moça, um moço, quando visse sua mãe e seu pai, também fingisse que estava ali dormindo, descansando, para não dar ao lugar? É mais uma crítica que nós vamos abordar para encontrar soluções. Conscientizando, mas tem que haver também uma medida mais prática, mais rígida. E, Roseli, eu sei que você não quer falar, mas eu vou perguntar. Você vai levar esse nome lindo, lindo, que eu acho maravilhoso esse nome, Objetos e Memória. Você vai levar para a TV. Vou levar para a TV. Olha, é uma coisa incrível, porque quando eu comecei esse projeto há um ano atrás, como você disse, né, algumas portas se fecharam, outras se abriram. E isso foi muito bom, porque eu digo que eu amadureci 10 anos em um ano, porque eu tive contato com pessoas maravilhosas. E durante essa trajetória eu fiquei imaginando também, porque eu queria e quero fazer uma conscientização, ajudar a botar um foco no homem idoso, mas com alto astral, como você diz, né? Porque, afinal de contas, a gente não vai tratar o idoso como coitadinho. É uma pessoa que está atuante. Porque o idoso não quer piedade. Ele Exato, não quer dó. Claro, ele não quer misericórdia. Quer ser participativo. Ele quer carinho, participar e, acima de tudo, ele quer que seja respeitada a sua cidadania. Verdade. E não ser tratado como um cidadão de segunda classe. Verdade. Então, e para fazer essa conscientização, eu criei um canal no YouTube que chama-se Objetos e Memórias. Você, internauta, se você acessar, você vai ver muitos depoimentos, inclusive também o depoimento do Salomão, que traz uma luz, vários depoimentos que traz uma nova luz para essa questão da terceira idade. E depois desses vídeos, que já tem mais de 20 mil acessos, as pessoas começaram a comentar: poxa, poderia ter algo mais, essas pessoas que estão no livro poderiam dar entrevistas, de repente fazer um programa. E aí está vindo aí, se Deus quiser, um programa também para a gente falar de questões da terceira idade. E eu me sinto extremamente lisonjeada, porque eu não tenho experiência de apresentadora de TV. Mas está lançado. Mas, se Deus quiser, eu vou fazer o possível. Pela experiência do Salomão aí, que também fez televisão. Sim. Aí, já falou que você leva jeito. Salomão. Obrigado, Salomão. Muito bom. Salomão, vem cá. Você me contar que foi um sucesso lá no Museu do Futebol, lá no Pacaembu, autografando a história do Corinthians. É o Marcelo Duarte, nosso companheiro, que tem 2 programas lá, o Fanático do Futebol, e o programa dos sábados, que entra exatamente quando nós saímos do ar. O Marcelo, ele calmo, daquele jeito, sereno, mas bem-humorado, ele pediu o nosso depoimento, falou que pretendia fazer um livro, tal, por causa dos 75 anos da Bandeirantes. Eu, quer dizer, não fiz muitas perguntas a ele. Primeiro, eu confio na capacidade dele, sabia. Mas não podia imaginar das proporções do projeto. Ele reuniu o Zé Paulo de Andrade, o Mauro Betti, o Milton Neves e eu, para falar cada um do seu clube de predileção. Então, ficaram o São Paulo, o Santos, o Palmeiras e eu, corintiano histórico lá da Bandeirantes, para fazer. Então, ele me entrevistou. Foi uma entrevista. E da entrevista saiu a minha participação no livro do Corinthians. Toda a parte falada, o CD, Salomão Esper falando do Corinthians. Evidentemente que, contando com uma torcida enorme como essa, e anunciando pela Bandeirantes, essa tarde e noite de autógrafo, era só tarde, mas foi até 9h30 da noite, começou às 4 horas.
Evidentemente que foi uma afluência extraordinária, mas muito mais do que era lícito esperar. Foi uma verdadeira consagração. E claro que eu atribuo muito, quer dizer, à força da Bandeirantes, mas ao fervor corintiano, que eu cansei de escrever nas dedicatórias do livro. Então, o livro foi realmente um sucesso e todos tiveram praticamente a mesma afluência, né? São 4 clubes importantes de São Paulo, você mexe com torcida, todo mundo queria saber, havia ali a narrativa de lances de partidas anteriores, históricas, por parte de grandes narradores esportivos da Bandeirantes, né? Então foi mesmo uma afluência que engrandece o veículo de comunicação e deixa satisfeitíssimos os seus feitores, os seus participantes. E eu, como palmeirense, cumprimento o Mauro Betti. Muito bem. Vou pegar o autógrafo depois. Bem, também mais uma internauta. Parabéns pelo interesse em tratar desse assunto tão importante para a nossa sociedade. Assim conseguiremos resgatar cada vez mais a dignidade e identidade de cada idoso. G. Negrão. Obrigado, G. Negrão. Obrigado. Meus amigos, nós estamos praticamente no final. Então eu quero que vocês tenham 2 minutos. Você, Salomão, conhece bem como que é, né? Para a parte final. Você prefere você porque ladies first. É, lógico. E ela, assim, se ela ocupar os 2 minutos, eu fico absolutamente recompensado. Ai, maravilha, obrigada. Não, mas eu falo pouco. Na atividade parlamentar é comum ceder o horário para o orador brilhante, né? Eu tenho a falar o seguinte, você, internauta, colabore com essa campanha, compre o livro Objetos e Memórias, está encartado um CD que é para humanizar o projeto, esse CD, o Sérgio Reis, que você viu um pouquinho aí no começo do programa, e a renda vai para ajudar 4 asilos, Retiro dos Artistas, Padre Cacique no Rio Grande do Sul, Adolfo Bezerra de Menezes em São Paulo e Camille Flammarion. Eu quero agradecer, Heitor, desejar mais uma vez sucesso e meu site é www.roselibueno.com.br. Muito obrigada. Muito obrigado. Na presença de Roseli e do Heitor, fiquei mais moço do que sou. Salomão, você... isso foi lindo, hein? Fala a verdade, mas eu vou repetir, o Salomão é uma verdadeira enciclopédia do rádio. Você viu como numa frase? Eu também vou agradecer, tá bem? Muito obrigado a PW Comunicação. www.pw2comunicação.com.br. Muito obrigado também a Intelligent Table, www.intable.com.br. Informações sobre terceira idade, informações sobre os Sem Barreiras, os internautas, os amigos, as amigas, podem encontrar no nosso site www.tvsembarreiras.com.br. Esse programa estará disponível totalmente. E temos dicas e informações e nós queremos aceitar ideias, sugestões e principalmente críticas. É o primeiro programa. Sei que você, Salomão, que é do ramo, sabe que toda estreia vai se ajeitando com o tempo. Vamos ter vários quadros. Queremos um clima de alto astral, repito. E quero ter o prazer, sinceramente, de entrevistar gente inteligente, gente que tem o que dizer, como é o caso da Roseli Bueno e do Salomão Esper. Aqui, quem não souber falar e quem não tiver algo
de um conteúdo concreto, mas que sinta, mesmo que seja uma ideia, aqui não tem vez. Corrupto não tem vez, sem vergonha não tem vez, que tem picaretagem por aí que não acaba mais, né, Salomão? Nós queremos gente honesta conversando com você que é honesto. É gente que vem aqui para tentar. Nós não vamos resolver, né, todos os problemas, mas vamos tentar minorar, gente. Vamos tentar amenizar a situação da terceira idade. Mas vamos, acima de tudo, lutar até a nossa última força, até os limites de nossas forças, para acabar de vez com o preconceito contra o idoso no Brasil. A todos, boa tarde, obrigado pela atenção e até quarta-feira, se Deus quiser.